Vamos Vamos lá. embora. Bora. É para falar a verdade ou é para mentir? Totalmente, é a verdade. Depois você resolve os BO. Mas você é advogado, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos Vamos lá. lá. Ó, vai começar ao vivo. Vai começar a partir de agora, porque a partir do momento que eu bater palma é quando eu edito e jogo no YouTube, tá? Então Então vai vá. começar a partir de agora. Brilha a prosperidade, senhoras e senhores! Hoje o Rick Noda pergunta é com ele. Meu amigo há mais ou menos 2 anos. 2 anos, por aí. Nós somos amigos e ele já tinha vindo aqui bater um papo comigo logo no início, como eu falei aqui, quando eu estava iniciando, mas faltava eu vim aqui derrubar a caneta aqui para ele. Então, posso afirmar, diante de tantos anos que ele vem com essa trajetória, fez uma história linda na Desejo de Menina e até hoje ele é lembrado na sua passagem pela banda. Também é considerado um dos cantores mais bonitos do forró. É com muito orgulho que eu trago hoje meu amigo Daniel Almeida. Obrigado pela apresentação. Ô, meu irmão, isso aí é isso o dia todo. Boa noite, Henrique. Boa noite a você. Boa noite. As pessoas que nos assistem aqui pelo Instagram, as pessoas também que vão assistir pelo YouTube, né? Boa noite. Obrigado pelo convite. A gente que estava conversando antes, já tinha um tempo que você estava... E aí, quando é que a gente pode fazer? Só que estava em aula e tal, então é agora como deu essas férias. E obrigado pelo convite mais uma vez. E é como eu te falo, vamos embora. Pergunta que eu respondo. Não tem muita frescura comigo, não. Daniel, Fala. você mora em João Pessoa, não é isso? Moro em João Pessoa. Sou natural de João Pessoa. Moro em muitos anos fora, mas hoje não, né? Já tem desde 2018 que eu moro em João Pessoa. Vamos lá. Você é natural de onde? Sou de João Pessoa. Natural de João Pessoa. Mesmo. Você hoje está com quantos anos, Dan? Eu tenho 35. É porque chega uma hora que você... Dá uma esquecida. Eu já esqueço. Eu me lembro. A minha. Não, eu tenho 35 anos. Daniel, se concentra em mim agora, nesse momento. Ah. Preste atenção em mim. Eu quero que você busque na sua mente, agora, dá uma respirada aí, respira fundo, e vai buscar agora o Daniel Almeida com 13 anos de idade. Onde ele está agora, nesse momento? O que ele está fazendo? Caraca, 13 anos. Cara, 13 anos, eu acho que eu estaria aqui no terraço. Tem uma parte que eu gosto aqui do terraço de ficar ouvindo os pássaros, ouvindo nada, como a gente diz, ouvindo o silêncio. 13 anos foi a época que eu mudei de colégio também. Eu lembro. Me marcou muito. Mas assim, eu tenho... Eu não lembro muita coisa, para falar a verdade. Porque eu vivi tanta coisa que muita coisa eu esqueci. Daniel, com 13 anos de idade, ele já pensava em ser cantor? Não. Eu brincava, né? Eu brincava de imitar Bel Marx. Brincava... Eu acho que 13 anos... 13 anos foi no 2000... 90 e pouco. Não, eu não imaginava que eu ia cantar. Quando nasceu a vontade e o desejo de se tornar cantor? Na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu brincava na sala. A gente tinha um grupinho na sala assim que a gente ficava brincando de uma aula para outra. Aí a galera ficava fazendo o ritmo na cadeira e eu ficava cantando. Gostava de calcinha preta, limão com mel e tal. E aí eu lembro que um amigo meu da época, ele tocava percussão. E ele fez, tem uma banda de pagode swingueira, né? Tem uma banda de swingueira, eu digo pagode, que é aquele pagode baiano. Tem uma banda de pagode que vai voltar. E eu toco percussão lá, tu não queria fazer um teste, não? Aí
eu disse, bora. Assim, vamos, né? E aí eu fui, e aí começou nessa brincadeira. Mas mesmo assim, eu acho que a minha vontade de falar assim, eu vou para ser cantor, foi quando eu fui para Minas Gerais, com 19 anos. Porque até então brincava, mas cantava, mas brincava. Você sabe como é, né, Rick? Sim, É sim. aquela coisa. Mas de falar assim, de largar algo mais sério para cantar, 19 anos. Foi quando eu fui morar em Minas Gerais pela primeira vez, assim, fui sozinho. Antes dos 19, você já recebia cachê por isso ou você ia mais pelo para aparecer, para ser visto, por experiência? Ah, cara, assim, tinha uma promessa de cachê. Eu cantei em uma banda de forró daqui também local, mas assim, recebi o cachê, às vezes não dava, só o lanche. Não era uma coisa que eu dependia daquele dinheiro. Entendi. Então, basicamente, assim, como eu não dependia, eu ia pelo querer cantar, né? Pela vontade de estar ali, tudo, de gostar daquilo ali. Mas eu também não criava muita expectativa. Eu curtia aquele momento. Não era uma coisa que, eu vou chegar lá e tudo. Não. Eu não projetava nada. Para mim, aquilo ali era bom e a galera era boa e vamos embora, entendeu? Se desse, deu. Se não desse, tava valendo. Como chegou o convite para você ir para Minas cantar? Cara, foi uma junção de N situações. Vamos lá. Eu tava. Cara, foi muito engraçado. Foi assim. Eu estava. Eu tinha que fazer prova. Estava na faculdade, fazer contabilidade. E eu tinha prova segunda-feira. E aqui perto de casa tem um parque de exposições que na época tem muita festa, né? Tem as exposições, né? É muito comum. E tem as festas e tal. E aí os amigos, vamos para a exposição, tal, tal. Eu disse, vou nada, eu tenho prova. Tenho prova, não vou não, vou não. E aí eu, deitado assim, eu digo, pô, cara, eu não estudei nada. Então eu não vou aprender de hoje para amanhã. Eu vou para a exposição. E fui. E aí fui, e na exposição começou a chover. E coincidentemente, você tem muitas barraquinhas ali, aquelas barraquinhas de caipifruta, de espetinho e tal. Sim, sim. E começou a chover, e por coincidência, nessa barraca estava um amigo meu aqui do Cristo, e conversando com ele, um músico que tinha tirado um freelance com ele, não sei onde. E aí a gente se viu, opa, rapaz, e aí como é que tá? E ele me apresentou esse músico, e, e nessa situação, esse músico me convidou para ir para Minas. Vamos lá. Como surgiu o convite? Essa terceira pessoa que eu nunca vi na vida. E como Sim. surgiu o convite? A gente conversando, e aí eu falei que cantava, até porque ele já era músico, tudo, e esse meu amigo tinha tirado um freelance com ele e tal. E aí eu disse que eu cantava, ele, canta aí. Isso, um show rolando, a gente numa chuva, debaixo de uma tenda. Você sabe como é que eu vou cantar? Ele, não Caraca, precisa cantar não. Pela tua voz eu já sei que tu canta. Eu já sei o que você canta, não como eu cantava. O que você canta, como você canta, sim, assim. O jeito, né, de cantar. sim. Beleza. Aí ele pegou meu número, tudo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né, óbvio. Pegou meu número, aí deu uns 7 dias, ele me ligou. Eu acho que dava mais ou menos... dava mais ou menos um domingo. Um domingo, assim. Fez, Daniel, beleza, que é Vitor. A gente se falou lá no Parque do Opa, Vitor, beleza, tal. Cara, é o seguinte. Eu tô indo para Minas para produzir uma banda lá que chama Capa de Revista, né? Chamava, né, Capa de Revista. Sim, lembro dessa E banda forró, né? aquele forró, tipo um bonde, assim, bonde forró, sabe? Sim. E tu não quer ir comigo, não? Eu falei, Vitor, tu nunca me viu cantar. Eles, mas eu sei. Aí eu, caralho, pô, mas como é que seria? Aí na época ele disse, ó, R$ 1.000 livre. Você vai ganhar R$ 1.000 livre. Na época era muito dinheiro, pô. Sim. Qual 2000 foi o e- ano isso? Tu lembra? 2006, 2007, eu acho. Era muito dinheiro. Era assim. Pra você, pô, livre, eu não vou gastar com nada, né? E eu disse, mas quando é que a gente vai? Tipo, eu acho que era um domingo mesmo. A gente vai terça-feira.
Eu digo, pô, cara. Isso eu tava fazendo... Eu tava... Era o primeiro período, assim, de contabilidade, mas queira ou não queira, já era um curso, assim, que eu tava fazendo e tal, né? Eu disse, como é que eu vou largar tudo e ir embora terça-feira, assim? No resumo, eu larguei tudo e fui embora terça-feira. Aí a partir daí, aí eu já projetei algumas coisas, entendeu? Aí eu não fui mais para brincar, o que der, deu, não. Aí eu já digo, pô, eu já projetei, dá certo, assim, eu projetei que eu disse, pô, eu vou estourar, eu vou ser sucesso, assim. Foi a partir daí. E a banda já tinha um nome, né? Essa capa de É, na revista? região lá, já Lá na rodava. região. Inclusive foi na época que tava tendo um atrito, porque um cara tem uma capa de revista em São Paulo, mas o dono do nome era de Minas. Mas enfim, né? Eu só soube quando cheguei lá e tal. Mas tinha um movimento, já tinha feito tinha estourado uma música ali naquela região de Minas, tá? Espírito Santo. Mas aí você foi para ser o cantor principal, não? Já tinha outro cantor lá. Era eu, não. Não, era eu, esse próprio Vitor e mais duas meninas. Iam ser 4 pessoas, que era muito comum na época, você ter uma frente com Sim, 4 cantores. era como até 6 nessa época. É. Aí acabou que ele nem quis ficar, aí só ficou eu. E no resumo da obra, eu não vou dizer que dá errado, que dá certo, mas assim, não aconteceu. Né? Não aconteceu. Eu passei, eu acho que um ano lá ainda. Desse período, você passou um ano. E de lá, você foi para onde? Você voltou para João Pessoa, para casa? Aí de lá, na verdade, teve uma situação que, assim, algumas bandas, iam bandas, né? Por exemplo, eu cheguei, eu morava atrás do Parque de Exposição de Montes Claros, eu morei em Montes Claros. Certo. E Calcinha Preta já tocou na exposição lá, tal. Então eu ouvia, eu não tinha dinheiro para ir ver as bandas, mas eu ouvia porque era colado com Parque de Exposição, então dava para ouvir. E assim, já estava bem ruim a situação para mim, a dificuldade estava grande, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu só podia ir embora, mesmo diante da dificuldade, mas eu só podia ir embora quando eu fizesse um show para uma banda grande. Porque se eu abrisse o show de uma banda grande, eles iam me tirar dali. Aí aconteceu que eu fiz um show para uma banda chamada Camisa Suada. Camisa Suada tem muito nome ali na região. E tinha uma condição muito boa, né? Você já tinha ônibus, tinha estrutura, você já tinha DVD e tal, a Camisa Suada. E aconteceu que eu fiz o show, acho que não deu 7 dias, eu vim embora para João Pessoa. Foi. Para mim, realmente não dava. Assim, não dava. Eu que segurei. E na época, meu pai era vivo, meu pai veio embora. Tal. Eu disse, pai, eu só posso sair quando eu fizer um show para uma banda maior. Porque eles vão me tirar daqui. E aconteceu que 2 meses depois, eu já em João Pessoa, o irmão do dono da Camisa Suada me ligou. Que aí ele disse, olha, eu quero montar uma banda, se chama Três Cavaleiros, serão 3 homens, vai ser você, um cara do Espírito Santo e um cara aqui de São Paulo e uma cantora da Bahia. Na mesma linha do bonde, do forró, da Camisa Suada, porque essa linha, eu não sei hoje, porque eu não moro mais, né? Mas naquela época era muito comum e fazia muito sucesso esse tipo de Sim. forró. Aquela região de Vitória da Conquista, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de uma parte de Minas Gerais, de Brasília, entendeu? Então toca muito. E aí acabou que eu vim, estudei um pedaço e aí fui para São Paulo. Só que eu fiz de outra forma. Já complementando, continuando a história, não sei se você ia perguntar. O que foi que eu fiz? Quando eles me chamaram para ir para São Paulo, aí eu já estava um pouco calejado de Minas, aí eu falei, ó, eu posso ir, mas eu só posso passar 15 dias, porque eu tenho que voltar, porque eu tenho os compromissos, tudo. Na verdade, eu menti. Eu fiz isso por quê? Porque eu queria ir passar 15 dias para ver realmente se eles tinham estrutura. Porque você vai, meu amigo, se eles não tem nada, aí você tá lá. Como é que você volta para casa de novo? Claro. E aí, Rico, o que foi que aconteceu? Eu fui.
Passei 15 dias em hotel, indo no McDonald's, indo ao shopping, indo para gravação de DVD. E aí, meu amigo, o cara, o cara, na época, Rick, ele foi comigo no Brás, comprou R$ 2.000 só de roupa. Então, você tira 2.000, você compra hoje. Imagina na época que o Brás, para quem não conhece, é tipo um polo de vender roupa no Brasil. Sim. Então, assim, a banda tem estrutura. Então, aqui eu acho que o negócio pode acontecer. Não aconteceu. Cara, é porque nem sempre ter dinheiro é saber lidar com. Às vezes tem investimento, assim, não sei se foi no seu caso. Às vezes o cara tem dinheiro para investir, mas ele não sabe trabalhar a banda. Mas assim, eu vi toda a conjuntura. O cara conhecia muita gente, tinha contato e etc. Eu fui indo. Ele me levou em muitas casas de shows. Então, assim, o cara tem o caminho, né? Então ele vai gravar um trabalho, o negócio vai acontecer. Só que não aconteceu. Mas é isso. Fazer o quê? E aí você volta para João Pessoa de novo. Não. E aí, fiquei nos Três Cavaleiros acho que uns 8 meses. E dos Três Cavaleiros eu saí e fui para uma banda de teclado. Fui para um teclado que se chamava Chapolândia. Depois teve até uma banda, Forró Chapolândia. Entrou um cara com dinheiro e tudo. E depois eu te falo porque eu não fiquei no projeto. E aí eu fui morar na casa do meu tio, porque eu não queria voltar para João Pessoa. Eu não queria voltar. Isso você já estava com o quê? 22 anos? Não. Morei um ano em Minas, 20 e alguns meses. E aí eu fui para esse forró Chapolândia. Aí eu lembro que eu tocava toda quinta, numa casa ali no centro de São Paulo, acho que chamava-se Bastidores, acho que nem existe mais. Era na rua não sei se era Rua Augusta, alguma coisa assim. Rua Augusta é uma rua que tem uns prostíbulos, vamos dizer assim. Eu já ia perguntar. Rua Augusta Então, é por ali mesmo. É por ali. E eu lembro que eu terminava o show 5 da manhã, e aí eu pegava o metrô para a estação de ônibus. Putz, eu esqueci. Porque eu morava em Cotia. Eu morei 2 meses na casa do meu tio, Sim. que é Cotia, dá uns 40 km de São Paulo, sabe? E aí eu lembro que eu ficava no ponto, acordado até 6 horas. Meu amigo, eu ficava assim, ó. Porque o primeiro ônibus só saía 6 horas. E o pior é que eu ia de ônibus e eu ficava com medo de perder, porque lá era tipo assim, para no quilômetro 40, entendeu? Sim. E eu tinha que estar acordado para falar pro motorista. Sim. E eu ficava com medo, meu amigo. Então, assim, eu lembro que eu pegava água do show, levava e ficava molhando o olho assim, para não dormir. Era toda vez, toda vez. E aí acabou que eu fiquei no Chapolândia, era eu e Lândia, porque era assim, o Chapolândia era o esposo e a esposa. O esposo tocava teclado e a mulher cantava, né? O esposo tinha um apelido de Chapolin. E o nome da esposa era não sei o que Lândia. Aí ficou Chapolândia. E beleza. E aí apareceu um empresário querendo investir e tudo. Lá de São Paulo, né? O cara tinha muita grana mesmo, assim. E aí, vai ser você e ela e tal, vamos para Fortaleza, não sei o quê. Só que eu ficava, cara, a banda não vai estourar com o nome de Chapolândia, pô. Não estoura com esse nome. Não é legal esse nome. Não sei o que, não sei o que. Eu dentro da minha cabeça. Aí acabou que, coincidentemente, nesse meio termo, eu digo, eu não sei, sabe? Aquela coisa. O Forró Cariciar, que é de São Paulo, me chamou para cantar lá. Cariciar, claro, lembro demais dessa banda, cara. Fez um barulho danado, né? E o Acariciar. cara tinha uma puta de estrutura, meu amigo. Na época ele era dono do Forró Cariciar e do Máfia do Forró.
Tá sem Marca eleger. eu não lembro não, mas Cariciar fez um barulho. E aí ele me chamou, tudo, e acabou que eu saí do Chapolândia e fui para lá. E assim, ficou um tempo tal, até que eu que decidi voltar de São Paulo. Agora, assim, de todas as situações, eu acho que a mais engraçada em São Paulo foi quando eu estava na sede, eu morava na sede do Cariciá, e a partir daí eu já saí da casa do meu tio. Sim. E eu tava com um contratante lá, esses caras que vêm de show, tá, em São Paulo. Ó, tem uma menina aqui, Jane, dizendo que foi dançarina do Chapolândia. Eu acho que já foi na época de Fortaleza, né? Eu não sei, ela pode até confirmar. Mas, assim, mantive uma relação tranquila com a galera. É porque aconteceu de eu não ter firmeza no projeto Sim, e a Cariciá me chamou. Isso é normal, acontece. acontece. E acontece que eu tava na sede do Cariciá e lá com o contratante na calçada. É, um Bervan, era Bervan, irmão de Erivan, do Colo de Menina, atrás de um cantor. Tal, e o cara me indicou. Mas eu acho que na época, Bervan fez, não, ele é muito novo, tal, acho que não vai dar certo não, não sei o quê. E aí ele, meses depois, eu já estava na Desejo, um show com a Colo de não, com o Bonde do Brasil. Aí ele, e aí Daniel, tudo bom? Eu digo, tudo bom, eu sou Bervan, irmão de Erivan, sou Bervan, beleza, ele, beleza. Ele me lembrou, rapaz, tu lembrou a situação, tal, que um cara te queria colocar aqui na Colo de Menina? Rapaz, lembro. Ele disse, que não deu certo, eu digo, lembro. Eu disse, pronto. Foi eu que achei que não dava para você vir na época. Mas que bom que você entrou na Desejo, né, meu amigo? Você veio. Eu digo, rapaz, coincidência, assim. É, Mas é engraçado, eu acho que é engraçado, assim, sabe? Foi uma situação que eu digo, porra, cara, tá vendo? Eu não vou dizer que poderia, porque eu sou muito assim, eu não vou dizer que poderia ser eu, porque se não fui eu, é porque não era para ter sido. claro, claro. Mas achei engraçado, eu digo, pô, que... Mas é assim mesmo, a vida é assim. E quanto tempo daí, da Cariciar até a Desejo foi? Aí eu voltei, Rick. Na verdade, quando eu voltei da Cariciar, foi muito engraçado. Porque, assim, aí já tinha MSN, né? Eu Sim. consegui comprar um notebook. E aí eu tinha um notebook, E conversava com você a já galera. estava mais conhecido assim entre a galera, né? Assim, Porque a tem, Cariciar, eu acredito que tenha te dado um pouco mais de visibilidade, ou não? não tanto, assim. Mas o pessoal, os amigos sabiam que eu morava em São Paulo, familiares, assim. Alguns contratantes já, né, já observavam, Sim. porque a gente fazia alguns shows em São Paulo, então a galera já observava. Isso aí é fato. Mas, assim, eu cheguei a fazer palhinha com Cavaleiros do Forró, tal, mas enfim. Quando eu saí do Cariciá, eu lembro que eu não queria mais cantar. Era uma coisa assim, bater do martelo. Rapaz, eu não quero isso mais para minha vida. Porque assim, eu comecei a ver alguns amigos se formando, alguns amigos passando em concurso, sabe? Alguns amigos progredindo. Eu não vou dizer que isso é progresso, mas assim, seguindo sua vida e se Seguindo desenvolvendo sua de vida. alguma forma. Sim. E eu olhava para mim e eu digo, bicho, eu tô morando numa sede, numa beliche aqui. Financeiramente não tinha uma estabilidade, né? Não, Na não. altura. Mora numa beliche. O cara paga um mês, fica dois dentro. Tendo que aturar. Eu tô dizendo minha condição na época, meu amigo. Sim, sim. Porque eu morava com outras pessoas na sede. Cara bebendo, tomando cachaça, gritando até 5 da manhã. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Assim, com todo respeito, eu disse, velho, eu vou voltar, eu vou ver o que é que tem lá pra mim. Não dá não. E assim, não via projeção da banda. Porque se tu tá numa banda que tá com 2 meses atrasado, que projeção tu enxerga assim? Isso já foi na época daquela música da língua? Nada, pô, isso aí, a banda já tava embaixo. Isso aí Ah, foi o estouro da banda. Eu já fui, quando eu fui pra banda, a banda já não tava mais estourada.
Ah, isso aí foi depois disso aí? Foi bem depois, bem Depois da depois. música da língua? Porque ela estourou com isso, né? Fez um Não, barulho. não, não, bem depois, bem depois, bem depois. Então, assim, eu enxergava ali e eu digo, velho, porque assim, eu poderia provocar outras possibilidades para minha vida. Então, assim, não, eu vou provocar. Você tá entendendo? Eu não vou ficar aqui. Beleza, é um sonho meu, mas assim, é um sonho. Eu tenho que correr atrás. Eu não posso ficar em um sonho e ficar esperando acontecer. Claro. Tá entendendo? Então você tem que. Então, assim, quando eu entrei em Cariciar, não foi na época do estouro, já foi na época que já tava em baixa. Caindo já. Lafayette, que era aquele cantor que fazia as coreografias e O tal, né? Moreno, né? O Moreno. Então, assim, ele chegou a voltar depois, entendeu? Então, assim, não foi na época do estouro. Eu não vivi estouro do Cariciar, não. Quando você foi, a loira ainda estava lá? Aquela loira que cantava, de cabelo cacheado? A que estourou a música da língua? Tava. E aí, assim, tranquilo pra mim. Ó, eu sou muito tranquilo. É uma coisa de, eu acho que pra mim não dá mais. E é pronto, não dá mais por causa disso, disso. Não, eu acho Sim, que sim. eu projeto, pô. Se eu tô num canto, eu tenho que projetar algo. Então eu não Claro. posso estar ali, não, eu tô aqui vivendo hoje e amanhã. Não. Ué, eu vou jogar meu tempo, é minha vida, isso é precioso, pô. Então, se eu não projeto nada com meu tempo e minha vida, eu tô só vivendo um dia após o outro, isso é muito pouco para você. Claro. Isso é desleal com o seu tempo, que é preciosíssimo, meu amigo. Tô correto? Certíssimo. Então era mais ou menos isso. Eu digo, bicho, a vida tá passando e eu não tô vendo projeção nenhuma aqui. Tô vendo isso, assim, correto, parou. Tá entendendo como é? Claro que isso é um estudo de dono de banda, postura, tudo. Você, né? Você olha tudo, não é uma coisa minha, eu acho, não. Você observa tudo. Você tá entendendo? Claro. Aí chegou num ponto que eu disse, pra mim já deu. Eu vou voltar pra casa mais uma vez. Só que dessa vez eu disse, não, eu não quero mais cantar, não. Reconheço quem quer e tudo, acho massa, mas assim, eu não quero mais. E aí parei. Parei de cantar. Parei de cantar e quando... E aí você vê, assim... E voltei pra João Pessoa e pronto. E parei. Parei. Eu voltei em 2009. E quando você volta para João Pessoa, o que você vai fazer? Volta para casa dos seus pais, né? Aí não, aí quando eu voltei para João Pessoa, para casa dos meus pais, aí eu olhei pro meu pai e disse, eu vou passar no vestibular da Federal. Você não vai pagar mais não. Eu disse para ele. E aí eu digo, é o que eu digo a todo mundo, assim, hoje não, né? Hoje eu já tenho outra cabeça, mas na época foi o ano que eu sentei a bunda na cadeira e estudei, meu amigo. E vi o quanto eu não tinha estudado no ensino médio. Passei passando, sabe como é? Você sabe como é. Sim. Que eu olhei, eu digo, meu amigo, onde é que eu estava no primeiro, segundo e terceiro ano? Que eu não sabia de quase nada. E eu estudei, eu ralei. Estudei, mas eu estudei mesmo. Eu estudei que eu passei em 17º na época, você tinha um peneirão, fazer primeiro e segundo ano, e digamos que se o curso tivesse 45 vagas, passavam para fazer a prova do terceiro ano, né? A segunda fase, tipo, 120 pessoas. Eu passei em 17º do curso. Já dentro das vagas. Então, assim, estudei, eu não queria saber mais de música. Não queria de jeito nenhum. Não deixei de gostar, não. Mas eu não queria. Eu Você não quero. ficou traumatizado ou Não vou dizer frustrado? traumatizado, mas assim. Frustrado. Foi um tempo que eu tentei, eu arrisquei, mas não aconteceu nada, então eu tenho que dar oportunidade para outras coisas. Ó, Foi isso, assim. Eu fui tentar outras oportunidades. Não é que eu fiquei assim traumatizado, mas eu tinha que fazer alguma coisa com a minha vida. E aí voltei para João Pessoa. E a única coisa que eu podia fazer era voltar a estudar. Sim, eu não tinha banda, eu não. Eu conhecia pouquíssimos músicos em João Pessoa, porque fui para Minas e fui já para São Paulo. Você tá entendendo? Então, é meio que eu entendi. me fiz assim, como cantor fora. E aí acaba que minha mãe canta ainda na igreja. Tinha um conhecido dela lá, que era de Minas Gerais.
E eu sempre gostei muito de sertanejo. Na verdade, eu gosto de música. Só que o sertanejo, ele casa bem com o meu timbre, então é natural que eu cante na minha folga um sertanejo, um forró romântico, você tá entendendo? Isso é muito natural, apesar que hoje eu já canto muito tudo, assim. Eu fui, quando eu voltei, minha mãe fez, ó, tem um cara lá que canta na igreja, mineiro, gosta muito de sertanejo, por que você não montou uma dupla com ele? Falava, mãe, não vai dar certo, porque eu tô estudando, e eu estudava de segunda a sábado. Como é que eu vou fazer uma dupla? Eu também não quero mais cantar. Eu falava assim, não quero mais cantar. Ah, mas monta uma dupla e tal, não sei o quê. Só, por que você não monta uma... Conheço o menino. Aí eu falei, mãe, mas eu vou conhecer pra quê? Se eu não vou tocar? Só pra conhecer, oi, tudo bom? Assim, sabe? Quando eu for na igreja, eu conheço, a gente conversa e tal. E acontece que minha mãe um dia trouxe ela aqui. Daniel, vem aqui. Eu disse que foi. Tiago tá aqui fora. Aí, tá bom. E aí, Tiago, beleza? Aí, beleza, Daniel. Aquele sotaque mineiro, né? Como é que tá? Tranquilo. Rapaz, tu mas falou que tu canta, tal. Eu disse, Tiago, cantei um tempo aí, morei inclusive em Minas. Aí a gente ficou conversando. Aí, pô, depois vamos marcar pra fazer um som. Eu digo, bora, bora. Coisa bem tranquila. Sim. E acabou que ia ter um bingo na igreja. Aí minha mãe fez, por que tu não toca no bingo com ele? Eu digo, mãe, tocar no bingo da igreja. Toca no bingo e tal. Resumindo, a gente tocou no bingo. Coisa bem, né? Só sertanejo, a gente fez um repertório sertanejo e tal. E aí eu lembro que Tiago, ele queria ser músico, assim. Não ser músico de aprimorar, mas ser músico da noite. E ir pra batalha. E eu não queria mais. Porque eu já tinha vindo das batalhas já. Claro. Aí um dia, Tiago sempre... Daniel, vamos ali no barzinho, tal. E eu, não, Tiago, não vai dar... Eu sempre inventava alguma desculpa. Aí teve um dia que Tiago foi mais esperto que eu. Falei, Daniel, tu tá ocupado, eu queria ir aí. Ir aí na tua casa. Eu digo, tô não. Quando eu disse tô não, eu tô desocupado, eu tô de boa, né? Ele Claro. chega com o violão e fez, Daniel, vamos ali no Veneza? Eu liguei pro gerente, ele disse que a gente podia ir lá dar uma palhinha. Eu digo, tá, aí me pegou. Foi. Eu disse que não estava ocupado, eu vou inventar. Claro. Quando eu fui cantar lá, eu não esqueço nunca que aí eu disse assim para minha mãe, eu digo, ó, tu sabe onde é que isso vai dar, né? Eu disse desse jeito. E pronto. E pom, na frase. Fui para o Veneza. O Veneza, eu acho que ainda tem a pizzaria aqui em João Pessoa. Fica na principal dos bancários, quem é de João Pessoa vai conhecer. E era um voz e violão. Ponto. Era um voz e violão, uma música de ambiente. E o dono, a gente deu uma palhinha lá, um voz e violão, ele com violão, eu com microfone e tal. Aí o dono é de São Paulo, ele fez, ei, rapaz, eu gostei de vocês, vamos montar um projeto sertanejo? Disse, como? Numa quinta-feira. Aí disse, como é que é? Não, toda quinta a gente faz um projeto sertanejo. 2009. E aí, no resumo da obra, eu passei 3 meses e meio lá, até surgiu o convite da Desejo, na virada para 2010. Sim. Eu lembro que quando eu saí, tipo assim, no último mês, era fila de pessoas para entrar e só entravam se saísse gente, porque não cabia mais. E não era voz e violão, era voz, 2 violões, bateria. Então, assim, ele já teve que reformar, então já foi no Veneza, né? E era a quinta sertaneja e muitas pessoas foram que eu nem sabia que tinham ido e assim, deu um boom, assim, sabe? Teve um dia que eu cheguei e tinha um balão, aqueles balões infláveis enormes com um Red Bull Sim. bem grandão, cheio de menina na frente panfletando outras festas. E aí quando eu cheguei, eu falei, Tiago, deu certo. Porque só panfleta na frente de festa quando a festa é boa, meu amigo. Isso é uma lei de mercado. Claro. Ninguém panfleta na frente de festa que não dá ninguém. Certo. Assim, mas na época, mesmo assim, para você ter uma ideia como eu não queria cantar,
eu lembro que a gente recebia convite direto para fazer festas. E eu falava, Tiago, eu não toco em outro lugar, eu só toco na quinta-feira. E tipo assim, mas Daniel, o bar lá da praia quer fazer a sexta-feira. Aí eu digo, não, Tiago, porque se eu toco aqui na quinta e toco lá na sexta, a pessoa não vem mais na quinta porque vai dizer, ah, mas toca sexta lá, depois eu vou lá e vejo. Então assim, a gente tem que tocar só aqui. E quem não veio, perdeu, tem que vir na outra. E não dá, e estudando, né? Eu estudava e tal, eu disse, eu não posso, porque assim, minha aula era de manhã, pô. Sexta-feira, Rick, eu parecia um zumbi. Era meio que eu perdia a aula, assim, eu ia, mas... E aí, não, não tem amanhã não. E aí, eu me lembro que era uma resistência minha muito grande. Até que, do nada, me ligaram. Quem me ligou foi Berg, primo de Ivan. Oi, Daniel, aqui é Berg, primo de Ivan da Desejo Menina. Aí você vai entender o porquê de eu não conhecer a Desejo Menina. A história. Eu conhecia Diga Sim, Moldura. Porque eu cantei no repertório do Cariciar, mas eu não acompanhava, assim. Por quê? Sim, Porque no estouro deles eu morava fora. Você tá entendendo? entendi. Então, assim, eu não tinha dinheiro para estar frequentando casa de show lá em São Paulo. Então, eu ficava em casa. Então, eu não tinha esse conhecimento, assim. Eu ouvia falar da banda por um tecladista que era de Petrolina, que é onde é a Desejo, assim. Petrolina de Juazeiro, né? Sim. Então, quando ele me chamou, eu digo, bacana. Aí, na época, a Berg me ligou e tal. Fez, ó, a gente queria... Tu tem foto no teu Orkut? Eu digo, tenho, Berg. Não, qual é o teu Orkut? Aí eu dei, ele foi olhar meu Orkut. Meu amigo, meu Orkut só tinha foto eu de carnaval, de birita. Pô, eu não tinha foto profissional. Entendeu? Eu tinha foto daí, então assim, era com turma, tudo doido de carnaval, essas presepadas de jovem. Aí Sim. eu digo, rapaz, eu tenho umas fotos lá, mas não sei se você vai gostar, não. Ele, não, tem nada não. Eu digo, beleza, eu dei, toma aí meu Orkut. E acabou que foi isso, assim. Teve a negociação e fui embora. No resumo Tá, da mas obra. quem te indicou para ele? Você soube Quem me depois? indicou foi Rodrigo Garotão, dono da banda Encantos. Que legal, cara. Vem cá, você chega na banda Desejo de Menina. Chegamos onde todo mundo queria, né? Que a Desejo de Menina foi onde te projetou. Quando Foi. você chegou na Desejo, já foi naquela mudança de elenco que saiu toda a primeira formação e aí formaram, depois, que Yara já estava, né? É, e a Ariane já estavam. Quando eu cheguei, eu acho que Léo e Leno fizeram 2 finais de semana, se eu não me engano, assim. Foi uma coisa bem rápida. Foi rápido, assim. Aí cheguei, só pé, música, toma, toma, vai decorando música. Foi. Você já foi para ficar, não foi fazer teste, não. Não. Eu acho que o teste que eu fiz foi, me chamaram, me encontraram aqui no Cristo mesmo. Vamos ali ao estúdio. Aí eu fui. Eu me lembro que eu tava com uma inflamação na garganta tremenda, cara. Sinusite e tal. Aí eu disse, olha, eu tô um pouco doente. Não, não tem problema não. Beleza, não tem problema pra tu, vai ter pra mim. Você tá entendendo como é É? algumas coisas? Se o cara que tá querendo não tem problema, então vamos embora. E aí eu gravei uma música que é Perdoa minha pressa, mas preciso te dizer. Se receber esse bilhete por um tempo, não. E gravei por certo, com certeza mandaram para os donos, né, lá em Petrolina de Juazeiro. E aí, beleza, sumiram. Me deixaram em casa, claro, e beleza. Não, a gente vai ligar para tu. Um dia, 2, 3, 4, 5, 6, acho que uns 9 dias depois. E aí eu já tinha meio que Cagado vou, já tinha minha desertou. quinta sertaneja, continuando estudando para o vestibular e desejo, já tinha botado na lixeira, meu amigo. Por quê? Porque era normal e eu vou ficar alimentando esperança. Normal, vida que segue. Vida que segue. Quando eu vejo, me liga. Júnior Fofão, do escritório da Fontes, porque a Desejo fazia parte do escritório da Fontes. Fontes aqui Daniel, de aqui é Júnior Recife? Fofão, empresário da Fontes Promoções.
e tal e tal. Fontes é a Rapaz, de Pedro Mota, é? Aqui de isso Recife? é. Na época era Gente Fofão e Pedro Mota. Eu queria ir aí na sua casa pra gente conversar e tal. Já foi assim. Eu digo, eita, bexiga. E aí, como é que eu vou avisar pra Tiago assim, né? Aí foi assim. Aí ele veio, então eu passei no teste, vamos dizer assim. Sim. Foi mais ou menos isso. E aí, quando eu vi, foi. Mas quando você foi, você já sabia que o Leno, a Mirella, só tava Leno, Mirella e Yara nessa época? Não, tava lendo Léo, Ana e Yara. Você já sabia que eles iriam, já tinha passado para você que eles iam sair ou Não, eles eu sabia anunciaram depois? que dois cantores iriam sair e aí que a gente ia entrar. Mas assim, eu Certo, não conhecia Leno, não conhecia Léo também. entendi. Mas Aí aí eu fui olhar algumas coisas da banda, né, na internet. Aí é o mínimo, né, meu amigo? O cara, peraí, vou olhar Petrolina, não conhecia Petrolina, vou olhar tal. Pra chegar lá, pelo menos você tem que ter uma ideia das coisas. Aí foi aí claro. que eu fui olhar. E quem eram os dois cantores que iam sair? No caso era o Leno e Léo. e Léo. Leno e Léo. Os meninos te receberam bem ou foi meio aquela Tranquilo coisa? demais, tranquilo demais. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito tranquilo, assim, dando suporte toda hora, assim, sabe? Ó, É precisar porque de também alguma eles já coisa. saíram pro projeto deles, né? Que na época Eles iam pro foi os projeto deles, Desejo. isso. Amigo Gueguê, aquele abraço, meu brother. Não é E aquela coisa que aí, eles estavam sendo demitidos e vocês não, eles tomando o estavam lugar deles. saindo isso para um projeto, então eles também estavam saindo, assim, de uma forma de expectativa para o projeto deles. Então o clima foi muito tranquilo, muito tranquilo. Cara, Yara com Anne também, assim, quando eu digo nos, eu e a Alessandra, né, nos receberam muito tranquilo. Meu professor Arthur Navarro, grande beijo, meu amigo, para você. no caso você chegou primeiro que o Alessandro, né? A gente chegou meio que junto. Entendi. Foi. Vem cá. Desejo já fazia um barulho danado. Por mais que você não tivesse consciência disso, mas quando você chegou lá, você já viu que o negócio era pesado, né? Era forte. É, assim, já tinha uma estrutura, como se diz, né? É, Você fazia shows, a galera cantava, então, assim, eu não procurei muito ir atrás da história da banda. Eu procurei saber um pouco sobre a banda para ter uma ideia. Mas certo. parei ali. Por quê? Aí onde entra, quando as pessoas perguntavam, quando tu subia ao palco, tu sentia um frio na barriga? Claro que eu sentia, né? Que o palcão, aquele negócio ali e tal. Mas qual era a responsabilidade que você sentia? Nenhuma. Porque na minha cabeça, Rick, vou subir, vou cantar. Pronto, pô. Eu não ficava, vou subir, vou fazer isso. Não, eu sempre fui muito assim. Eu vou fazer aqui o que eu faço quando eu tô no banheiro, assim. Só que a diferença é que vai ter uma galera cantando e isso é muito massa. Não vinha aquela Eu não pressão. Porra, sentia tô pressão. substituindo o Leno. Não, E, não. querendo ou não, o Leno era o cara, né, do momento Eu ali. nunca senti isso, assim. Eu acho que é por isso que deu certo, amigo. Eu sempre fui muito tranquilo, pô. Vem cá, Nunca. e o público? Porque sempre tem aquela coisa dos fãs de quando tá entrando, por exemplo, a primeira formação, Leno principalmente, veio muito forte. Aí às vezes Foi acontece demais. quando vai substituir, a galera meio que rejeita o Aham. público, né? Não aceita. Você foi Inclusive, aceito, abraçado de cara ou o público meio que. inclusive, assim, aí, claro, ao passar dos meses, né? Aí sim você vai tendo a noção da história da banda. E eu sabendo, um exemplo, acontecia situações, pô, bacana, era, pô, na época de Léo e Lene, isso aqui. Então, aí você vai tendo noção mesmo da história da banda e tudo, conversando com os integrantes. E aí eu fui sabendo da história. Mas, assim, graças a Deus, essa questão da responsabilidade foi uma coisa que para mim foi bem natural, graças a Deus, foi tranquilo. E em relação a essa receptividade das pessoas, do público, né? Tiveram algumas rejeições, mas assim, muito pontuais, sabe? Eu ainda hoje tem. Ainda hoje tem. Por exemplo, tem pessoas que eu vou tocar em algum canto e falar, não tem banda melhor não para levar. Mas assim, eu vou fazer o quê? Eu tenho que, dentro de mim,
eu tenho uma frase que assim, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Claro. Porque, além disso aqui, eu não tenho como garantir. Porque o meu melhor é o máximo que eu posso fazer. Ah, mas tem gente que... Claro que vai ter gente que sempre não vai gostar. Porque isso é a vida. A gente é Claro. diferente. Então, essas indiferenças serão comuns. Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas, e a grande maioria, gosta do meu trabalho. Senão, não estaria nem mais cantando. Você está entendendo? Com certeza. Então, assim, lá na banda, a grande maioria nos ajudou muito, do público, demais, meu amigo. Também entra uma parcela de ajuda de Yara, de Anne, porque elas também preparavam o público, sabe, nos nossos primeiros shows, assim. Qual a primeira música que você pegou para fazer no show da Putz, banda? Que ali já foi seu contato com o público, uma né? de O público. Zezé, eu vou ficar de Zezé Camargo e Luciano. Porque a gente entrava meio que assim, galera, Yara falava, preparava, tá, não sei o quê. E eles vão ser os novos cantores, aí eu chamava, eu vou ficar guardado no seu coração. Foi a primeira música, assim, que vai. E aí eu ia pegando algumas, aí já ia, sabe? Caraca, que massa. E aí, quando foi substituir, lendo que a música, não sei se a carro-chefe ainda era. Como é a do casamento? É o quê? Não, diga assim, Diga assim. eu pensei em comprar algumas flores, diga sim pra mim. E aí, quando eles saíram, já entrou valendo, cantando. Já entrou valendo. Mas essa, eu já lembrava um pouco de São Paulo, essa moldura, então foi mais tranquilo. Entendi. Entendeu? Moldura, qual é a moldura? Meu grande amor, e os momentos vão passando como uma cinza de cigarro. E aí, foi-se embora. Vem cá, tinha isso lá de, por exemplo, sempre tem o cantor principal. Ah, No meu ver, que não acompanhava a banda, eu sabia que a banda existia, mas eu não acompanhava. aham. É tanto que eu digo a Leno, são três grandes amigos que eu tenho. Quatro, que são meus amigos mesmo, assim, que eu sou fã, mas eu não acompanhava o trabalho deles antes de eu fazer as lives. Sei. Que é você, eu não acompanhava seu trabalho na Desejo. O Leno, eu não acompanhava. O Denis Tá da bom, tá Carisma, bom. eu não acompanhava Eu também o sou doido trabalho pra dele. gravar uma música com o Denis, meu amigo. Sério? Gente, Assim, eu ouço muitas coisas. Dentre das que eu ouço o Carisma malhando. Na academia eu ouço. que massa, cara. Meu amigo, olha, você pegar minha playlist, é do funk a Chitãozinho e Chororó. Eu ouço tudo. E Marcelo Melo na mala, eu não Marcelo, escutava, não grande cara, acompanhava. velho. Então, assim, são meus amigões. Denis, então, é meu irmãozão. Denis e Marcelo, a gente conversa quase Dennis. todo dia. Enfim, Se tinha essa divisão, assim, essa. sim. Aí, Olha. a pergunta que eu quero. No meu ver, Aham. você era o cantor principal. Tinha isso. Então, eu, eu nunca numerei nenhum dos cantores lá. Mas, claro que pô, eu sabia que Yara era mais antiga. Então, assim, não é que ela tinha uma preferência, mas, assim, ela tem um apelo comercial muito bom. Não que Anne não tenha. Tá entendendo a diferença? Mas, assim, ela era mais antiga, então é natural você... Isso aqui, o que você acha, Yara? Até por questão de antiguidade, não é? Você perguntar quem é mais antigo. Mas, assim, nós quatro, eu, Daniel, nunca percebi que a gente denominou ou numerou. Entendi. Aí, especificamente, eu também nunca fiquei observando muito essa postura das meninas, porque lembra que eu disse, eu era muito tranquilo e eu fico no meu quadrado. Eu Entendi. sei preservar o espaço dos outros. Então, eu me mantia no meu quadrado junto com a Alessandra. E eu e a Alessandra, a gente nunca, 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 meu amigo, nunca mesmo, nunca teve um problema. E a gente se fala até hoje, toda hora assim. Cara. Então, assim, a gente sempre se respeitou, nunca a gente se tratou como número um, número dois, entendeu? Às Não vezes tinha ele aquela estava disputa cantando. que às vezes acontece, Não, né? A maioria das nunca vezes. teve. Eu e a Alessandra, a gente nunca teve ego.
A gente nunca teve ego acima de respeito. Pronto, essa. Nosso ego nunca ultrapassou o respeito, que o respeito é quem comanda uma relação de amizade saudável. Então, assim... O Alessandro já namorava a Yara na época que você estava lá? Não, depois de um tempo, eles começaram. Assim que a gente chegou, não. Depois de um tempo. Cara, minha amiga Ju, um beijo pra você. quanto tempo você ficou na Desejo? De janeiro de 2010 a janeiro de 2016. Foram Do quantos dia DVDs? 23 de janeiro ao dia 23 de janeiro. Quantos DVDs você gravou lá? Eu Oficiais, gravei. né? Porque tinha O de VCD, não sei o que. Teresina não saiu, Não saiu porque eu saí. Foi. Natal, João Pessoa e Teresina. Foram 3 Teve um DVDs. que foi gravado com você cantando Feitos um com pro aquela, outro em João Pessoa. com Com aquela Suzana atriz lá, Vieira. Suzana Vieira. É. Foi trabalhado aquilo ali em cima por conta da Suzana, aquela música, aquela imagem, tudo, porque acho que tinha uma história que a Suzana dizia que ia levar vocês para a TV, eu via que ela dava entrevista, não sei o Não, quê, na mas verdade, houve esse acordo, contrato, né? Esse convite para... Meu amigo James, aquele abraço, meu brother. Para ela participar do DVD e tal. É uma participação... ela iria convite. amadrinhar, né? Amadrinhar, de certa forma. Mas assim, a gente sabe que houve um custo, né? Mas normal. Isso é Claro. o meio, cara. É o meio. Óbvio. Até aí, beleza. Em consequência disso, ela também iria fazer um intermédio para levar desejo para lá, para participar de alguns programas, fazer algumas situações, né? Certo. E aí a música escolhida foi feita um para o outro. Por isso que eu te digo assim, que é muito... Eu nunca enxerguei números, cantores com números. Número 1, 2, 3, por exemplo. Eu gravei essa música. Você tá entendendo? Então, assim, poderia ter sido qualquer outro cantor. Mas a questão dele, de mercado, dele olhar e... Não, rapaz, acho que combina mais Daniel e vai Daniel. E não sei por quê. Eu também não entro no mérito. Por que tu me escolheu? Não. E aí foi isso. Eu peguei a música, a gente alterou o tom pra ela, tudo. Ela gravou no estúdio. Coisas da música, assim. Cara, eu lembro que a Desejo tinha era um investimento pesado nessa época de vocês. O dono já estava mais rico, Investiu. né? Investiu muito, Investiu muito pesado. Então, pesado. eram umas coisas assim, eu vi as capas dos CDs assim. Investiu as fotos, roupas. Rapaz, fotos de Na época você tinha caramba. muito CD, você ainda dava CD, né? Você dava CD. Meu amigo, uma tirada de uns 200 mil CDs, assim que a gente entrou. Foi muito, investiu pesado. Cara, eu lembro que eu não parava para ouvir. Eu lembro que isso eu falava muito. Eu disse, meu irmão, Valeu, se Ricardão. esses quatro aqui não cantarem bem, a galera vai comprar só porque os quatro são muito bonitos. Porque a frente é muito bonita. Mas tem que cantar bem, Henrique. Porque ninguém fica 4 anos, 6 anos numa banda sem cantar bem, não. Não me vangloriando, mas você tem que cantar pelo menos legal, assim. Cantar É bem, que eu verdade, digo, ser o que o povo quer ouvir, vamos dizer com assim. certeza. É o que eu costumo falar para as pessoas. Muitas pessoas rotulam ou falam sem ter ciência, sabe? Um exemplo. Se eu te vejo num camarim e às vezes você está num mau momento e tá até num bate-boca com um funcionário teu ali, aí eu te vejo, eu nem te conheço. É Sim. justo eu sair falando que tu é um cara chato? Não existe isso. Porque eu te vi naquele momento de 1 minuto, eu falar que tu é aquele cara, não existe isso. Você tá entendendo? Então é o que eu costumo falar para as pessoas. Ah, fulano é ruim, fulano é chato, fulano é tal. Um exemplo. Ah, vou falar de mim. Ah, Daniel é um cara muito chato. Aí eu faço uma pergunta para a pessoa. Digo, ó, quando alguém falar qualquer coisa de alguém, primeiro, eu, Daniel, digo, rapaz, eu não sei, não posso falar, porque eu não vi. Mas tu acha que se fosse realmente essa pessoa, ela passaria tantos anos numa banda? Você tá entendendo? Exato. Mas é uma questão de se levantar. Porque quem é chato, quem é um cara ruim de trabalhar, não passa 10 anos numa banda. Não passa É 5 verdade. anos numa banda. Passa 2, 3 meses. Então, Exatamente. assim,
É, 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 a gente lá, graças a Deus, sempre manteve esse respeito, assim. E eu acho que a banda, a Desejo, deu muito certo por causa disso. Porque a gente manteve esse respeito. E claro que todo mundo vai dizer, ah, eu prefiro azul, prefiro vermelho, prefiro preto, branco. Isso é normal, mano. Se não tiver isso, né? Aquela diferença, desculpa, que faz o contexto ser diferente, a Claro. diferença faz ser diferente. Isso é bom. Ô, Daniel, quando você foi, Minas Gerais, aquele abraço. Desculpa, Rick. quando você foi para lá, você foi recebendo, foi te oferecido um cachê, né? Com a Um evolução do salário. tempo, o salário, né? O Salário. salário, no caso. Foi aumentando, né? Aham. Com o tempo. Você passou quantos anos, você falou? 6 anos. Foi. Foram 6 anos. É Você porque, na chegou verdade, eu a. tive 2 contratos, né? Cada um era de um jeito. Aí você tem que. Olha a pergunta, você só tem uma caneta. Quem disse que eu só tenho uma? Putz! Justamente, velho, é diferente, mas vamos lá. Vem cá. Fala. Chegava para você, porque é óbvio. Você pode dizer, não, não sei, não sei o que, não sei o que. Eu não Mano, olhava muito para isso. Mas é óbvio que sua imagem era muito mais trabalhada do que a de Alessandro. isso já é a caneta? Já é da caneta? Não, o Ah, papo tá tão bom que eu tô até bom, não quero nem derrubar a caneta, mas vai, fala. você ganhava mais do que Alessandro, recebia mais do que ele na época, você sabia disso, Sabia? porque sua imagem era mais trabalhada do que a dele. Não, mas veja bem. Quando eu fui para lá, na verdade, meu pai que negociou meu primeiro contrato de 3 anos, que quando ele negociou, a gente não sabia quanto ninguém ganhava, assim. Ele falou, ó, é isso, e vai aqui, vem dali, né? Número de cá, tá. Aceitaram e eu fui. Quando eu cheguei lá, porque assim, eu sempre, eu nunca bati na porta do escritório para falar de salário de ninguém lá. Nunca, nunca. Porque quando eu fui, o meu contrato, ele já tinha tudo. Com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso e pronto. Morreu ali. Assim, eu soube depois que eu ganhava mais que o Alessandro, mas assim, quando eu fui pra banda, eu não sabia de nada, de ninguém, de ninguém. E por que você tinha dois contratos? Não, eu tinha um, aí com 3 anos fizeram outro, você tá entendendo? Entendi, entendi. Aí o outro foi um pouco diferente, mas aí eu que já tomei a frente e tudo. Mas aí foi mais Mas ou menos isso, assim. chegou naquele patamar de tipo, pô, já tenho aqui, já posso ter um carro, já te oferecer um carro, porque tinha banda que oferecia isso antigamente. Eu não sei se na Desejo Pô, e assim já que eu dava um carro, cheguei, não sei o eu acho quê. que inclusive foi até Berg. Perguntou na época se eu queria, quer comprar uma Hilux, a gente vai descontando. Mas eu não quis, não. É porque também viaja tanto que nem podia usar. Não, é porque, na verdade, eu lembro que eu, eu recebia R$ 10 na época por refeição. Veja bem, eu sempre vivi com o que eu acho confortável para mim, tranquilo, entendeu? Na época, R$ 10 por refeição. Então, digamos que se eu passasse 5 dias completos em Petrolina, eu recebia 30 por dia. R$ 150, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eu chegava, morava no hotel. Depois de, eu acho que de 6 meses ou 7, que eu fui para um apartamento porque eu comprei meu carro. Então eu ficava no hotel. E aí eles pagavam essa diária do hotel, né? Eu era de fora, até me ambientar ali e ir para um apartamento. E eu lembro que com R$ 150 eu comprava o meu café da manhã dos 5 dias e deixava no frigobar. Eu almoçava num lava-jato de 5,50 com um copo de suco e eu deixava acertado na padaria minha janta toda noite e sobrava dinheiro para eu ir tomar cerveja com uma espetinho. A questão, Rick, não é tudo que você tem e você já. A questão é você manter o pé no chão e saber o porquê de estar ali. Quando eu fui para Desejo, eu larguei um curso na Federal, porque eu cheguei a passar. E eu disse a meu pai, eu tô aqui para fazer a minha vida.
E eu fui com isso muito claro dentro da minha cabeça, sabe? De fazer a minha vida financeiramente. E não deixei de fazer um bom trabalho, não deixei de me dar bem com as pessoas, de nada, nunca, nunca. Eram duas coisas muito distintas dentro da minha cabeça. Eu fui para fazer a minha vida financeiramente. E a Desejo, graças a Deus, me ajudou muito. O que eu fiz depois com o dinheiro, aí é outra história. Mas ela me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito. E consegui realizar alguns desejos e sonhos. Graças a Deus, cara. Porque Qual eu foi o sabia momento? que isso era passageiro. Claro. Qual foi o momento que você sentiu necessidade De quê? de encerrar o ciclo na Desejo? Na Por quê? verdade, em 2013 eu já queria sair da banda. Por quê? Ah, porque eu comecei a construir. Eu abri uma construtora, né? Eu construí um prédio. Eu já tinha meu carro, era um Celta meu carro, mas para mim já estava bom. Sim. Andava, então tá bom. É. E aí eu disse, eu vou sair. Para mim já deu. Tá tranquilo. Só que na época, minha atual esposa da época estava grávida. E meu pai fez, olha, não sai agora. Porque você vai ter um menino, ele já sabia, né? Você vai ter um filho. Como é que você vai sustentar? E foi isso que pesou. Foi por isso que eu fiquei. Você ganhava quanto na época? Na época, eu ganhava 16 mil. É muito Isso foi em dinheiro. 2000 e... 2013, meu amigo, Era outra, uma grana, era outro patamar. outro patamar. Era. Então, assim, acabou que deu errado a construção, né? Também não vou adentrar nesse assunto, que é uma coisa bem particular, e eu também não posso ficar falando muito na internet. Mas acabou que eu fiquei, e pesou muito a palavra dele, porque ele foi um cara que ele teve muita experiência de altos e baixos, né? E ele disse, fique, é um conselho que eu lhe dou e tal. Eu disse, não, eu vou ficar, o senhor tá certo. E aí, mas assim, não fiquei com raiva, não, fiquei tranquilo. Quem foi que falou isso pra você? Meu pai. Certo. Eu fiquei, não é que eu fiquei sem querer, não, eu fiquei querendo ficar tranquilo, normal, sabe? Não, o senhor tá certo. Vou ficar, passo mais 3 anos, tô bem, assim, tô bem de cabeça, a banda tá bem, tudo, vai dar certo. E fiquei tranquilo, não foi vou ficar, não, fiquei de boa, querendo ficar. E pronto. Porque não era assim, vou sair, era pai, tal. Aí a gente ia ali, conversava muito com ele. Aí ele disse, não, realmente o senhor tá certo. Entendeu como é? Não Sim. foi uma coisa que eu ia sair, assim, já estava decidido e ele me convenceu. Então foi uma junção. Mas aí eu fiquei tranquilo, a gente gravou outro DVD bem tranquilo. Porque eu gostava de estar na banda. Só que eu achava que já dava para sair. Mas aí acabou que eu fiquei e continuei mais 3 anos. E quando você decidiu sair mesmo, disse, ó, deu, vou chutar o balde, fudeu, e eu fui. 2015. 2015, aí eu já... Porque aí a gente tinha um salário. E aí eu tive uma redução de 30% no salário. É muito. É muito, é muito. É muito porque você se projeta, né? Sim. Você tem um custo. Então, quando você... Era 30 ou era 40%. É quase a metade do teu salário. Aí... E aí atrasaram. Foi uma época que a banda deu uma, sabe? Deu uma queda. Deu. Mas a gente entendeu, beleza. Mas só que eu tava com algumas situações e aí... Vocês faziam, na época do boom, vocês faziam Quantos quantos shows shows? por Eu não mês? lembro. Sei lá, acho que 20. Não sei, 22. A gente já chegou a fazer mais 30 já. São 31, João, 2. então, mês de junho era loucura, né? Eu não lembro. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro, assim. Eu teria que pegar, caçar na internet a agenda pra... Mas eu não lembro. Mas eu sei que a gente chegou a fazer muito show. Passar 20 dias fora. Colado, assim, 20 dias colado. E quando você anunciou sua saída, foi de boa? Aceitaram de boa lá? Ou Nada. Na tentaram? verdade, eu anunciei na estrada. Eu já tava assim, sabe? Com algumas situações, tudo. Porque nenhuma situação com nenhum integrante da banda. Entendi. Mas algumas situações junto à diretoria, porque, como eu te digo, eu não vou à diretoria
falar de Rick, não. Em nenhum lugar que eu passei, nem no meu trabalho atual eu faço isso. Porque eu tenho um trabalho fora a banda. Hoje você trabalha com o quê? Eu, eu sou assessor de contrato administrativo. Fora a faculdade também e por aí vai. Então, assim, quando eu vou à diretoria, eu vou para conversar algo sobre a minha pessoa. Ponto. Nada de terceiro. E algumas situações que eu precisei e não chegaram. E quando precisaram de mim, eu cheguei. Então, assim, ou é ou não é. Então, aí para mim, para ficar assim, só venha nós, então para mim não dá mais não. E desisti. Aí você pergunta, foi planejado? Não, não foi planejado. Tava com o carro financiado, saí devendo carro e tudo. Mas, se eu vejo que eu já não estou ali para estar de pulso mesmo, é melhor sair. Rick, Quando derruba você, essa caneta que são 8h10. quando você saiu, quanto tempo depois a Adriana e a Alessandro saíram? Porque eles saíram a primeira vez, depois Yara, voltaram para o dono. Yara. acho que demorou ainda um ano e pouco, mais de um ano e pouco, acho por aí. Tá. Você mantém amizade com eles até hoje, né? Vocês têm Até uma hoje. amizade. Aham. Vamos embora. Daniel, querendo ou não, você é muito ligado a Desejo até hoje. Você é muito, lembra É, muito de você, tem né? essa ligação, né? O quarteto são dois amores, assim. É tanto que eu estava falando um dia desse com o Denis Nogueira, que a gente tem uns projetos aí para segundo semestre. Aí eu disse, meu irmão, a gente falando sobre a galera de banda, aí eu fiz, bicho, pra mim, são duas bandas. É uma banda, mas pra mim parece ser duas bandas, porque as duas fases fizeram um nome incrível, que foi a Desejo. Tanto a primeira fase com a galera quanto a Claro, segunda. claro. Né? Mas é uma banda, mas parece ser duas da É, galera. Né? Não com aquela coisa, não sei o que, né? Não ficou. As duas conseguiram suprir, as duas fases. Muito, muito, muito. Teve até o ano passado, teve uma polêmica aí com a Yara o Leno e não sei o que, e isso rendeu muito, não sei o que, essa questão de música, que até depois disseram, não, foi a primeira formação que gravou e não pode sei. gravar, não sei o que. Hoje você trabalha como estuda direito, não é isso? É. Posso derrubar? Pode, é uma consultoria jurídica. Vá, pergunta. No seu ver, No meu ver. essa questão da Yara, não quero que você, não quero Do que que você diga, aconteceu, não, não é isso? do que aconteceu. Como você vê isso, cara? Não quero que você diga, não, fulana tá errada, fulana tá certa. Mas Olha, eu digo em questão do advogado falando, de direito. vamos lá. É tudo assim. Tudo. A gente tem que ir no princípio do acontecimento, Certo. não na consequência. A chateação é consequência. Mas qual é o princípio? A gente tem que ver a quem pertence os direitos de execução dessas músicas. Certo. Se, vamos lá, diga assim, são exemplos. Diga assim, Moldura, Alma Gêmea, Flashback, Quem Ama Uma Vez Não Deixa de Amar, Jane. Esse direito pertence a mim. E você, Rick, cantou na Desejo e quer fazer uma turnê e quer cantar essas músicas e eu não me oponho e libero, você vai cantar. Aí vamos lá. Se Yara tem uma sociedade comigo e eu libero, aí você tem que vir a mim, que liberei. Então, essa é a situação. Então, assim, eles têm parte na história, pô, eles estouraram N músicas, Leno, Mirella, né? Eles estouraram N músicas. Yara e Alessandro estouraram N músicas. Então, eu acho que não existe lado, vamos dizer, errado. Eles estão querendo cantar a história deles e eles estão querendo continuar a história e as novidades da banda. Você entendeu? Então, assim, ele vai brigar
para continuar contando a história dele, e ele vai brigar para continuar levando o nome da banda. E eles estão certos, os dois. Os dois lados, você fala. Estão certos. Mas de onde saem as músicas? Mas isso, preste atenção no meu ver aqui. Eu Então, sou assim, leigo. Mas isso não é o compositor que tem que liberar, não? não, é porque às vezes o compositor, ele libera para a banda. A banda tem os direitos. Se o cara liberar por 20 anos, são 20 anos. Mas se liberou por 2, você tem a exclusividade. Aí pronto, acabou a exclusividade. Se o compositor não se opor, você pode continuar tocando. Para ele não é ruim, não. É bom. Entendeu? Mas aí, digamos que, pronto, eu toco música da Desejo, da Calcinha. Mas digamos que alguém da Calcinha entra em contato comigo. Daniel, já queria que você cantasse mais nossas músicas. Aí eu digo, beleza. Por quê? Porque a gente tem o direito sobre elas. Eu digo, tudo bem. Aí eu ligo para o compositor, um exemplo. Eu ligo para o compositor, fulano, essa música é tua tal. É, Daniel, realmente a Calcinha tem um direito. Eu disse, pô, velho, valeu, não, desculpa aí. Eu não toco. É assim que funciona. Não tem muito o que, sabe? Mas assim, eu acredito, agora sim, eu acredito que a repercussão não foi essa. A repercussão foi um show montado em cima das músicas somente da Desejo. Não foi isso? Porque, veja, eu canto por 5 músicas da Desejo. Qualquer banda pode cantar 4 músicas da Desejo. Do Calcinha, da Limão, da Tropicália. De N bandas. É legal para as bandas. Mas você montar um repertório em cima... Eu acho que essa foi a O que questão. incomodou Yara e Alessandro foi isso. Aí você No vai, seu ver. você No vai seu ver, né? perguntar quem está certo ou errado. Cara, vai depender do posicionamento. Porque, assim, falando de uma forma de mercado, Daniel, eu não montaria um show só Sim, com né? músicas da Desejo. Por quê? Mas foi, eu não sei, gente, foi só Não, em cima. vocês até me corrijam, assim. Galera, eu não sei, Porque porque eu eu não vi. preciso colocar outras músicas para que meu show seja... Entendi. E até porque eu não estourei todas as músicas da Desejo, né? É assim, Claro, claro. sendo justo. Então tem muita música que, pô, é a cara de Leno, cara de Mirella, e etc e tal. Tá entendendo? Então, mas assim, essa questão, se ele está rodando com show, é porque liberaram. Isso é fato. Não tem o Claro. que fazer. E eu entendo a visão dela. Também. Entendo a visão dela. Dela quem? Da Desejo, vamos dizer, da Sim, Desejo, né? da De quem desenho. faz a Desejo de menina hoje, Certo. entende mais. É uma situação. Na época, isso causou um rebuliço muito grande, assim. Eu acho que da forma que foi, Agora, se eu não porque me engano, parece que não houve conversa entre eles, assim, ó, a não, gente está não pensando houve. em fazer isso e etc. Né? Eu não É, posso lhe dar certeza. Pronto, um exemplo. Quando eu fui para as músicas da Desejo, eu liguei para a Alessandra. Falei, e aí? Oxi, toca, meu amigo, toca o que você quiser. Então tá fechado. Pronto. Porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, sabe? claro, Meu amigo Rick, é verdade. o relógio está contando, meu amigo. O relógio está contando, você tem compromisso, né? A Tenho caneta, a caneta, compromisso. a caneta, a derrubada da caneta demorou, mas valeu, viu? Porque subiu, viu? O povo fica esperando a parte da caneta. Meu irmão, eu quero lhe agradecer demais por esse bate-papo. Daniel, você é um cara incrível. Você é um cara Inclusive, sensacional. até pronto, Dani falou, assim, eu não quero falar com propriedade, mas por isso que eu digo, os dois lados estão certos. Porém, é difícil, porque sempre tem dois. Ó, você tem dois lados e tem o que acontece. Você tem duas opiniões e tem o que está acontecendo. Mas eu acredito que, assim, são adultos e moram na mesma cidade, né? Então isso é Claro. fácil de resolver. Ruim é quando são Eu adolescentes. acho, eu acho que tudo, no meu ver, isso só fez projetar muito mais a carreira de Leno e Mirella. Tanto o rebuliço que causou na internet. Eu acho que sim, cara. De mercado, eles estão bem. Inclusive tocaram em João Pessoa.
Mas a Desejo também está muito bem, acompanho. Sim, E, sim, assim, sim. a Desejo está muito bem. Porque tem uma, E eu digo eu até projetar em torço questão muito por de eles, porque, dar assim, visibilidade, além do como eu tenho mais proximidade com Yara e Alessandra, eu tenho como saber mais do dia a dia. Então, eu sei o quanto eles batalham e eu torço para todo mundo, né? E a música tem espaço para todo mundo. Mas assim, eu até falei, cara, que bom que vocês voltaram para Desejo e ela encheu o pulmão e tá aí. Isso é bom. Isso é bom. Inclusive disse, me chama para uma turnê que eu tô aqui. Eu ia te perguntar isso agora, se você participaria de uma turnê de algum trabalho com eles. Rapaz, se eles me chamassem, sentaria, a gente senta para conversar, né? Claro, mas sentaria tranquilamente. Uma turnê, tranquilamente. Até porque, como eu te falo, ali eu me sinto em casa. Que massa. Daniel Almeida, meu irmão, Amigo, um grande beijo para você, brigadão. Amo você. Você é viu? um cara que, quando vier a Recife para as festas, me avise Beleza. antes para eu ir lá Eu lhe ver. tentei falar de uma forma muito tranquila. Inclusive, a minha opinião agora, não sei se vocês perceberam, foi uma opinião bem sem sentimento. Claro. Eu procurei trazer uma opinião muito técnica da situação, né? Para dizer, ele é certo. Não, uma situação técnica, porque a gente não pode levar a emoção para uma situação assim. Você falou, quem está certo ou errado. Vou dizer, olha, depende de quem tem os direitos da música. A pessoa Claro. libera para quem ela quiser, pronto. Se ele liberou, né? É. Esse, a gente vai no princípio, na origem. Mas, assim, eu agradeço demais a você, meu amigo. Você sabe da minha correria. Não Sei tá sim. fácil. Mas que Deus lhe abençoe, cara. Que Deus lhe abençoe. Um grande beijo para as pessoas que curtem meu trabalho, que admiram também. E é isso. Cara, gente, só lembrando aqui, meus seguidores, sigam o Daniel, ele tem muita história, tem muito trabalho aí. Seguidores do Daniel, se quiser me seguir, são bem-vindos demais. Gente, próxima semana, quem está vindo comigo é o Rafael Alencar, ele agora está mais conhecido porque começou a namorar a Tati Guel, né? E aí tá aí vivendo um love aí que dure anos e anos. Rafa vai vir P. bater esse Silva de papo. Minas Gerais. Beijo, meu amigo. Rafa tá vindo bater esse papo comigo, tá vindo também Simara Pires para falar do novo projeto. E como eu sempre digo, galera, brilha a prosperidade. Beijo para Daniel, vocês, para todos aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muita deixa saúde. eu perguntar, você me autoriza a jogar isso aqui no YouTube? Tem que perguntar agora. Eu já estava esquecendo. Claro, galera de Mangabeira. Claro, pode jogar, cara. Pode jogar. É como eu falo. É como eu digo. Inclusive, nos shows que eu vou fazer agora de São João, eu abro com as músicas da Desejo, porque fez parte da minha vida e jamais eu posso dizer que não fez. Quando eu morei em Minas da segunda vez, eu parei de cantar porque lá o pessoal não conhecia. Era como se eu tivesse em outro mundo, sabe? Mas assim, voltando ao Nordeste, a esse eixo do forró, eu jamais posso esquecer disso. Então assim, para mim a Desejo foi o divisor de águas da minha vida. E assim, eu ainda colho frutos por causa da Desejo. E hoje o meu nome né, 90%, eu acho que os 10% foi Cabo Vai trabalhando, mas 90% foi a Desejo que me projetou. Então, assim, jamais eu vou esquecer. E, mais uma vez, a Yara e a Alessandro, um beijo, meus amores, e eles sabem, e, na verdade, todas as pessoas que estão comigo sabem, que o que eu falei hoje aqui é minha opinião de amanhã. Eu sou um cara muito tranquilo e sincero comigo mesmo, com as pessoas. Beijo. Meu Valeu, irmão, Rick. Valeu, beijo galera. grande, amo você, amo sua vida. Cheiro. Beijo grande para a família. Tchau! Brilha a Valeu. prosperidade.